Seja bem-vindo ao MedicalCast, o podcast que conecta você às tendências em saúde. Hoje, como convidado, a gente trouxe o professor Eduardo Rocha, que tem um currículo enorme, eu vou dar uma lida para vocês. Bom, ele é médico pela UFRJ, ele se especializou em nefrologia pela UERJ, ele é especialista em transplante de órgãos pelo Hospital Necker da França, ele possui doutorado em nefrologia pela Unifesp, foi professor de nefrologia da UF e atualmente é professor adjunto da nefrologia da UFRJ. Desde 2006. Bom, além disso, nosso professor ele toca surdo, cuíca e caixa no monobloco, além de ser um grande colecionador de All-Star. Seja muito bem-vindo, professor Eduardo Rocha. Obrigado, sempre. Com essa apresentação, como não se sentir em casa, né? Agradeço pelo convite, uma grande honra estar aqui. Bom, e como é que começa a sua história, essa trajetória com a medicina e com a nefrologia? Bom, essa é uma história, pode ser contada, como todas as histórias, aliás, é o que eu dou aula atualmente na UFRJ de contar histórias, fazer anamnese do M4. Então, quem passou por lá sabe que eu gosto de contar histórias e gosto de ensinar a contar histórias. Então, essa história pode ser contada se eu usar minha mãe como referência. Minha mãe é uma paraibana do interior, de Areia, uma cidade bem pequena lá. E meu pai é da fronteira do Brasil com o Uruguai, que em parte explica meus cabelos pretos aos 62 anos. É tudo sangue índio, índio paraibano com índio gaúcho. E meu pai de Bagé. Minha mãe conta que aos 5 anos, então 1967, em dezembro precisamente, eu assistindo a televisão, preto e branco, coisa que vocês não conheceram, mas era o que tinha na época para ver as notícias, estavam começando as novelas na Globo, e eu assisti uma notícia que me marcou muito, como uma criança de 5 anos, e que foi o primeiro transplante de coração realizado na Caramba. África do Sul pelo, médico chamado Barnard. Esse Uhum. se tornou uma pessoa muito conhecida, e aquilo me marcou tanto que eu falei para minha mãe: "Quando eu crescer, eu vou ser médico de transplante do coração". Isso é o início da história. E aí o senhor entrou na faculdade de medicina da FRJ? Obviamente eu esqueci essa história, a história essa das sinfônias. Depois de estudar a vida inteira em escola pública, quase a vida inteira, no final eu estudei numa escola privada aqui no Rio de Janeiro, então a minha história é meio longa, com 62 anos, Sim. mas aos 2 anos de idade eu que nasci em Xerém, meu pai trabalhava na Fábrica Nacional de Motores, ele em 64 perdeu o emprego e foi para São Paulo, onde ele procurou emprego por um tempo, acabou, trabalhando lá, onde ele acabou trabalhando quase a vida toda na companhia telefônica, que depois voltou para o Rio de Janeiro. Mas entre 64 e 69, 70, ou seja, dos 2 aos 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade, eu cresci em São Paulo. E por isso eu não falo 2, eu falo Nossa, eu falo 2, 3. é biscoito ou bolacha? É, agora é biscoito. Biscoito. Mas já foi muito da bolacha. A medicina surgiu então desde muito novo. Então, como é que aconteceu essa transição do eu quero ser um transplantador de coração para nefro? É, eu achei super interessante isso, né, o senhor falou que quando entrou na faculdade, assim, eu não lembrava dessa história do transplante, Não lembrava. mas aí o senhor acabou trabalhando com transplante. Essa história é bem interessante, porque quando eu entrei na faculdade, óbvio que eu, sempre quando me perguntavam quando que eu pensei em ser médico pela primeira vez, eu não lembrava. Eu dizia: "Ah, a vida inteira eu sempre pensei em ser médico", o que era relativamente verdade. Aí fiz o esforço enorme para entrar na UFRJ, sempre foi difícil, sempre continuará sendo difícil, né, o UFRJ sempre foi considerada uma das melhores universidades, eu queria muito entrar, e tinha que entrar na universidade pública, numa época que não tinha cotas, né, então a gente Sim. até pode falar sobre cotas se vocês quiserem mais tarde. Com certeza. E então, em fruto de muito esforço, entrei como aluno da UFRJ, e já no segundo período, quando eu vi o meu primeiro eletrocardiograma, eu falei: "Vou ser cardiologista". Mas eu não lembrava daquela história, né, e fiquei do segundo período ao 12º, na minha cabeça eu vou ser cardiologista. E no 12º período, como eu sou uma pessoa um pouco hiperativa, eu já estudava inglês, durante a adolescência. E quando eu entrei na universidade, antes de eu passei 6 meses no Texas, nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu peguei um avião. E fui fazer um intercâmbio de 6 meses, e achei que voltei com o inglês dominado, obviamente com um sotaque texano, mas é detalhe. E
Durante a faculdade, como eu já tinha meu horário de línguas estrangeiras, eu falei: vou aprender outra língua, além da faculdade, às vezes tem tempo sobrando, sabe o que Sim. é. É. Aí eu 2 vezes por semana, hesitei entre aprender o francês, italiano ou o alemão. Aí eu falei: o alemão é mais complicado, eu acho que vai ser mais fácil se eu quiser no futuro aprender francês ou italiano, acho que eu consigo. Aí me meti no alemão. Então, dos 18 aos 24, né, o tempo da faculdade, eu estudava aqui perto no Goethe Instituto, no Rio de Janeiro, e tinha aulas de alemão. E no último período, houve uma mudança no currículo. A minha turma, que se formou em 86, foi a primeira turma que teve o internato rotatório, porque até então o internato era fixo, vocês sabem obviamente todos o Sim. que é o internato, é o período de estágio antes de se formar, e até a minha turma escolhia-se se você ia ser obstetra, era uma área, gineco-obstetrícia, pediatria era outra área, clínica era outra área e cirurgia era outra área, 4 áreas. E a partir da minha turma, a lei, o internato acho que era de 1 ano antes, passou a ser de 3 semestres, com a obrigação de rodar por trimestre, e o último semestre, aí que está o detalhe, você tinha opcional, você podia fazer onde quisesse, no hospital que quisesse. Sim. Aí lendo aquele roteiro, já estava estudando alemão, louco para ir para a Alemanha ou ter uma experiência na Europa, aí eu vi que não era obrigatório ser no Brasil, não dizia nada. Aí eu comecei a mandar um monte de carta para a Alemanha, até que um dia meu irmão estava lá em casa, chegou uma cartinha, a maioria era de negativo. Aí veio uma cartinha um pouco mais espessa, carta vocês sabem o que é, né? Sim. Pela gente nada. Uma carta Pegou um pouquinho ainda das cartas. você rolava assim, ó, passava a língua, Sim. selo. E aí essa carta mudou minha vida, né, porque eu fui aceito para a universidade, como estagiário no Hospital de Hannover, fui comprovar que eu não falava alemão tão bem assim, é uma língua difícil, mas dava para levar bem. E entrei no internato lá, na enfermaria de cardiologia, como eu queria, É. até notar que a cardiologia, do jeito que eu estava vendo ali, era algo que eu não imaginava ser chato. Por quê? Porque a medicina, já naquela época, estava migrando muito. Então, assim, chegando na Alemanha com 23 para 24 anos de idade, isso foi em 86, eu já tinha 24 anos, eu vi uma medicina que estava muito tendendo para os métodos. A cardiologia, de manhã a gente via os pacientes em enfermaria e à tarde a gente observava cineangiocoronariografia com o cateterismo e balão, não tinha nem stent na época. Tinha muito de arritmia, a gente passando como interno, ultrassom, eco, né, Doppler. E aí eu comecei a achar que aquilo não era muito o que eu queria fazer. O que eu queria era contato com pessoas, eu sempre gostei muito do contato com o ser humano. E aí meu residente na época falou assim: "Por que você não roda na nefrologia?" Eu olhei para ele: "Nefrologia?" Eu não lembrava nem das aulas de nefrologia, pouco que eu lembrava achava complicado pra caramba. E O que é um rim? glomerulopatias, glomerulopatia síndrome nefrótica, eu queria ser cardiologista, gente, foi muito complicado. Aí eu falei: "Por que não? Vai ter uma prova para o vestibular, não, para residência no final do ano, eu vou fazer cardiologia, tem que saber tudo." Aí rodei na nefro. Primeira anamnese que eu fiz era uma senhora dos seus, bom, a senhora para mim tinha 24, devia ter os seus 30 e poucos anos de idade, 40 anos de idade, e estava chorando. Eu ia ter que fazer uma anamnese com uma senhora chorando. Eu pergunto para ela: "O que que a senhora tem? Por que a senhora está chorando?" Aí ela vira para mim, assim, meio seca: "Você não vai me entender." Aí eu fiquei ofendido, achando que ela estava se referindo ao meu alemão, né. Aí eu falei: "Olha, se a senhora falar devagarinho eu entendo." "Não, meu filho, eu não quis dizer isso. Calma. Você não vai entender porque é uma dor enorme." Eu tinha uma vida normal, até que com a idade, não sei, 18 anos ou 20 anos, eu descobri uma doença e eu perdi meus rins e passei a viver dependendo de uma máquina de diálise. Só que tempos depois eu recebi um transplante de rim, e esse transplante mudou minha vida. E eu quando vi aquilo eu ficava assim: "Transplante?" Não tinha transplante na UFRJ na época. Eu me formei sem ter visto nenhum transplante, acho que nem tinha aula de transplante. Aí aquela criança de 5 anos, Exato. brilhou novamente. Sim. Transplante. Memória lá que eu não lembrava, É. transplante de rim. Aí aquilo me abalou muito. Aí e ela falou transplante, e por que que ela estava chorando? Porque naquele dia ela tinha recebido a notícia que ela tinha perdido o rim transplantado e ia voltar para diálise. Eu quase chorei com ela, obviamente,
e aquilo me abalou. Aí nas cartas que eu escrevia que eu escrevia para minha namorada aqui na faculdade, para minha mãe, para as pessoas, eu falava: "Pessoal, eu acho que eu vou mudar de especialidade, não vou fazer cardio". Aí quando eu voltei, fui na minha turma: "Você não vai ser cardio? Como assim?". E tinha uma competição grande para Sim. 2 vagas de residente de cardiologia, não que eu fosse passar, mas quem ia competir com cardio, né, obviamente, residência sempre foi assim também, vai para quê? E naquela época a gente ia de quase de direto para uma especialidade. Mas enfim, quando eu voltei, eu queria fazer transplante, e o transplante que mais se faz mesmo naquela época era o de rim. Aí eu falei: "Ah, quer saber, não é tão chato assim nefrologia", mas eu vou fazer nefrologia por causa do transplante. O senhor não ficou com medo? Porque, assim, às vezes a gente tem uma ideia muito fixa na cabeça de: "Ah, eu vou ser cardiologista, eu vou ser", e é o que muitas pessoas têm hoje em dia, às vezes, tem uma ideia muito fixa, e quando se depara com algo novo, algo diferente, o senhor não ficou com medo de mudar? Muito. E o que que você fez pra superar esse medo e falar: "Não, é esse o meu caminho"? Eu fiz o que eu faço até hoje. Até hoje eu tenho medo. Eu tô, como eu falei, com 62 anos e todos os dias praticamente, não é exagero, todos os meses, a gente desafiado com obviamente, desafiado com novidades, com mudança. E isso é um chavão, mas é a pura verdade, minha história, minha carreira mostra isso, é a capacidade de se adaptar às mudanças que te torna mais forte, né, o que o Taleb fala de antifragilidade, né. Então, instintivamente, eu me tornei antifrágil. As adversidades te tornam mais forte. Se dá medo, é bom ter medo, porque o medo te dá um respeito ao desafio, mas não pode ser aquele medo que congela. E com o tempo, o medo vai mudando. Então, eu continuo tendo medo, mas hoje eu tenho muito mais confiança, apesar de ter medo. No início, quando você é jovem, eu acho que você tem medo e não é tão seguro. A incerteza é algo que assusta muito. O medo deixa de ser, com o passar do tempo, a incerteza do futuro. O medo é muito mais: será que é o caminho que eu quero? Será que o que eu estou planejando vai acontecer como eu estou imaginando? E nunca acontece, o que não quer dizer que seja melhor ou pior. Então a gente vai perdendo o medo da infância e vai se transformando no medo do adulto. Entendi. Bom, o Brasil, ele tem o maior programa público de transplantes no mundo, mas a gente sabe que a gente ainda enfrenta muitos desafios. Nós estamos com um dado aqui de 2023 falando que mais de 53.000 pessoas estavam na fila de espera por um transplante, sendo o rim o órgão mais demandado. Só que está falando também que a taxa de efetivação dessas doações ainda é muito baixa. Como é que o senhor enxerga esse cenário hoje? Como era esse cenário antes? Vocês acham que as pessoas estão, por mais que essa taxa de doação ainda seja baixa, você acha que as pessoas estão perdendo um pouco da resistência com relação à doação de órgãos? Jennifer, esse é um tema, depois de ter me dedicado aos transplantes da forma mais clássica, o que empolga um aluno de medicina a fazer transplante? A cirurgia, Sim. a imunossupressão, a ciclosporina eu comecei a usar, né, o imunossupressor do transplante em 1986, ela foi descoberta em 1980 e na Alemanha já se utilizava, aqui no Brasil não tinha ainda. Então eu vivi toda essa época do fascínio da medicina tecnológica, da ciência, dos dados. Então, naturalmente, é isso que me empolgava no transplante no início. O que empolgou a criança de 5 anos não era a a magia da transformação da saúde de uma pessoa que tem uma doença crônica, que é um incapacitado que está quase morrendo, no caso da doença cardíaca, mas a doença renal crônica também é uma doença que mata muita gente de forma silenciosa. Então isso tudo a gente vai aprendendo depois. Quando a gente se empolga com o transplante e passa da fase, da cirurgia, da imunossupressão, a gente começa a ver que o transplante é das coisas mais bonitas da sociedade, porque nós temos a cura na sociedade, a cura é um órgão, que é doado pela sociedade para beneficiar a sociedade. E o meu compromisso com as causas sociais foi crescendo com o tempo, eu não era conscientizado de tantas causas importantes que estão aí. E, aliás, eu dou esse conselho para os médicos jovens: se vocês encontrarem uma causa social, vocês vão ser os melhores médicos do mundo. Não melhores que outros, mas não individualmente, vocês vão ter a satisfação de estar ajudando as pessoas, porque no fundo medicina é isso, cuidar de pessoas. E aí, voltando à taxa de doação, nós começamos, como a maioria dos países, muito mal em termos de doação de órgãos.
as taxas, os índices são usados para poder comparar países. Então a média, de doação, a gente diz tantos doadores por milhão de habitantes. Então o Brasil no início tinha pouquíssimos doadores por milhão de habitantes. E aí o que aconteceu? Começaram a se formar profissionais dedicados à doação, que no início achava-se que era assim, aquelas pessoas que vão lá captar órgão. Então vão abordar a família para ver se convence a família para doar órgão. E não é nada disso. Houve uma transformação. Hoje, os doadores, aliás, desculpe, os coordenadores de transplantes, que é o nome dado a esses profissionais dedicados à doação, são pessoas muito próximas do cuidado paliativo. São pessoas que cuidam das famílias, no pior momento delas. A maior dor que uma pessoa pode ter é perder um filho, perder um marido e uma esposa, um pai, de uma forma muitas vezes abrupta. Ela entra em morte encefálica, que é um conceito que até os anos 60 era muito fluido. Ninguém entendia o que é morrer, mas estar com o coração batendo, e os órgãos perfundidos, e a pele quente. Então os profissionais têm que ter essas noções, mas antes de mais nada tem que entender que a nossa função, e eu tenho muito orgulho de ser um coordenador de transplantes formado, dentre outros lugares, em Barcelona, onde e a Espanha é um dos grandes locais para doação de órgãos, e ali a gente acolhe a família. E nesse acolhimento, a gente dá a oportunidade para a família fazer algo que é dos mais efetivos para o luto, que é transformar uma morte inútil, como se houvesse alguma morte útil, numa morte que é consolada parcialmente, porque os órgãos daquela pessoa, as córneas, podem dar visão para quem está cego, pode salvar vidas. Então, você transformar uma pessoa morta num herói da sua família, aí você transforma o seu filho, a sua esposa, aquela dor imensa. E estudos mostram de longo prazo que famílias que tiveram a oportunidade de doar os órgãos vivem o luto de uma forma muito melhor do que famílias que não tiveram essa oportunidade. Isso é científico. Aí muito mais que a ciência por trás, tá a beleza da doação. E os nossos números, boas notícias, nós temos estados que esses índices são medidos por estados que adotaram o método espanhol de doação, que é através da entrevista familiar, como eu falei, e que tem índices de doação dos maiores do mundo. Mais de 40 doadores por milhão, uma coisa assim impensável. O Rio está em torno de próximo de 20 doadores por milhão, São Paulo também. E alguns estados a gente tem taxa muito baixa, taxa próximo de zero. Então aí a gente revela um dos temas que também nós só fazer filho de paraibana com gaúcho, Sim. é a inequidade no Brasil. Então, a doação dos órgãos no Brasil, que é grande parte do nosso programa, que a gente tem muito orgulho, criado em 97, do Sistema Nacional de Transplantes, nós temos que ser muito orgulhosos do nosso programa, baseado pelo SUS, o SUS, lembrando que foi criado em 88. Então, hoje, no Brasil, quem morre pode doar os órgãos sem medo de que isso vai alimentar algum comércio, algo que ilícito. É muito regulado, é muito controlado e as pessoas recebem os órgãos de forma anônima, para proteger a família que está doendo, desculpa, está doando, Pronto. ato falha, está doando, e aquela que vai receber, que vai ter uma nova vida. Então tudo isso é muito, muito organizado. É um motivo de orgulho para a gente. Engraçado que eu estava assistindo o Jornal da Manhã, eu acho que foi no final do ano passado. Não me falha a memória, eu lembro porque eu falei: "Nossa, eu tenho que procurar essa gravação depois, porque dá um recorte muito bom". E era uma caixinha da gratidão, eles colocaram uma caixinha da gratidão aqui no centro do Rio de Janeiro e eu colhendo depoimentos, e teve um que me marcou muito também, que foi de um homem falando que era um ano novo para ele, porque ele tinha sido transplantado, ele tinha recebido um rim e ele estava muito grato por isso. E teve também a mudança no Brasil tá se tendo ainda, mas, antigamente você tinha muitos casos de pelo menos que se entendia na população, que eram casos de transplantes que iam ser roubados, alguma coisa, como o caso da criança inglesa, me fugiu o nome agora, que foi até o julgamento, acho que ano passado, que foi do menino da Foi lá em Minas, né? foi em Minas, que foi um menino da Inglaterra que veio pra cá, ele acabou morrendo no hospital, e os pais viram a conta do hospital, que tinham coisas referentes a coisas que você faz em cirurgias. Aí descobriu que os órgãos dele foi traficado depois da morte, e isso foi uma coisa que abalou muito aqui no Brasil. Hoje a gente tem plena confiança no programa nacional de transplantes, mas a gente, como o senhor mesmo me disse, essas disparidades entre os estados sobre número de doador.
o que tem se feito e o que precisa ser feito para diminuir essa disparidade? Para as pessoas confiarem ainda mais e se candidatarem à Tá. doação. Foi ótimo você ter contado essa história pelo seguinte, uma das maiores ações que os coordenadores de transplantes têm que fazer, ela está na área da educação, a educação da sociedade como um todo. Como eu falei, o remédio é da sociedade. E se você tem a infelicidade de ter algum parente seu falecido em morte encefálica, você tem a oportunidade de contribuir para salvar pessoas da sociedade que têm doenças crônicas, que precisam de um transplante dos diversos órgãos. E o medo, a desinformação, e esse tipo do que nós chamamos de lenda urbana, é o que perpetua muitas vezes a negativa familiar, que ainda é muito alta no Brasil. Então, em alguns locais do Brasil, a gente tem uma negativa familiar relativamente baixa, em torno de 30% de famílias dizendo não. Idealmente, todos deveriam dizer sim, né? E outras regiões que justamente onde a menor cultura do conhecimento sobre todo o processo, que é muito regulado, é um processo muito sério, ela onde mais tem informação, mais tem doação e mais treinamento. Olha que curioso, nunca houve o registro numa delegacia, então esse caso o inglês está me contando, eu não conheço, vou ter que me informar, mas nunca houve um registro numa delegacia policial de roubo de órgãos. E quantos de nós já ouviram histórias de uma pessoa que acordou na banheira, com cicatriz, sem 2 dentes, da criança que estava no shopping. Em geral, a história é sempre igual. Olha, a minha prima conhece uma pessoa que é amiga dela, Deep que o Web. que o filho foi sequestrado e Web social. quando voltou, aí você fala e qual a nossa orientação? Assim, não dá pra gente negar uma história tão convincente, né. E como eu falei no início, contar história, a gente gosta de contar história, né. Tem até um episódio da Rádio Novelo que fala sobre essas histórias fantásticas, mas que infelizmente não são verdades, né. E a gente tem como ir buscar. Então o que que a gente é orientado: "Olha, essa história me interessa muito", como no caso numa festa, né, a minha prima tem uma amiga, tá, "Me dá o nome da tua prima, por favor, que eu faço parte de uma sociedade internacional de transplantes", e é verdade, e uma das grandes preocupações que a gente tem é a difusão de notícias falsas sobre isso. Isso bem antes do fake news, muito antes das redes sociais. Ah, não, brasileiro adora uma lenda urbana, né? O ser humano adora uma É. história. Então por isso que essas histórias, elas atrapalham muito o trabalho sério de muita gente. Então a gente vai atrás. Agora você se referiu a uma coisa importante que foi desvendada e foi já, julgada e que é confundida às vezes com tráfico de órgãos, Uhum. que é o comércio de órgãos e turismo entre um doador, que mora em geral no país rico, e num país pobre, uma pessoa é contratada para doar o seu rim, ou seja, o rim é comprado. Isso é lei, é crime federal no Brasil. Mas se uma pessoa daqui, isso ocorreu em uma ocasião há décadas, mas já foi desvendado, já foi tudo esclarecido, a pessoa saiu, pelo menos algumas famílias saíram de Pernambuco, foram para a África do Sul, que era o país onde numa clínica privada, clandestina, era feito esse transplante em uma pessoa que vinha da Europa. E o broker, né, o comerciante, recebia dinheiro, ou melhor, pagava dinheiro para aquela família, na época foi nos $5.000, e a pessoa tinha que pagar as suas despesas, voltar para Pernambuco com o que restou daqueles poucos $1.000 e sem um rim. Então quando se detectou que algumas pessoas estavam fazendo uma doação voluntária, mas ilegal, porque isso é participar de um comércio, isso foi desvendado, né, e obviamente o operador, que era europeu também, e que cobrava de famílias ricas, isso foi desvendado, chamado turismo de transplante. E hoje no Brasil a lei prevê isso, ou seja, se você é, morador do Brasil, brasileiro ou estrangeiro regularmente morando há mais de 1 ano, você pode se inscrever na fila para receber um órgão, mas você não vai ter benefício, você não pode vir de um lugar para receber um órgão aqui, porque como você disse, Jennifer, a fila ela é muito grande. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E a única forma da gente reduzir a fila é fazendo mais transplantes, é fazendo com que as pessoas entendam que basta um sim, que você fala em vida para sua família, não precisa documento nenhum, não precisa registrar nada em cartório, porque a família é sempre consultada. E aí, obviamente, a família assina documentos autorizando a doação e tudo é muito bem documentado.
E existe um papel não só dos coordenadores de transplantes, que são as pessoas que ficam dentro dos hospitais, monitorando as eventuais mortes encefálicas nas terapias intensivas, nas emergências, mas existe um papel muito importante dos coordenadores estaduais de transplantes, um cargo que eu tive a honra de ocupar aqui no Rio entre 2010 e 2014. E esse coordenador é a autoridade do Ministério da Saúde que regula tudo e que denuncia e que tem autoridade também para fechar centros privados ou públicos de transplante, porque o Brasil tem uma medicina mista, pública e privada, e obviamente todo mundo tem que seguir a regra. Aliás, esse é outro tema que me interessa, que é o transplante, a doação de órgãos em hospitais privados, que há uma disparidade. A maioria dos doadores vem hoje de hospitais públicos e os doadores de hospitais privados ainda são poucos. Então eu participo de um programa, de uma rede privada, que está aumentando, através do treinamento desses profissionais, a capacidade de doação e as famílias desses hospitais também passaram a ser doadoras. Então, como vocês já notaram, eu gosto de ver uma injustiça social e me meter. Sim. Então, quais melhorias poderiam ser feitas para integrar melhor essa questão dos hospitais públicos e privados? A primeira delas é mostrar para os hospitais privados que eles não perdem nada ao fazer, entrevistar suas famílias ou acolher suas famílias para a possibilidade de doação. Pelo contrário, cada vez mais os hospitais privados são sujeitos à pressão da sociedade, né, para que ela tenha uma ação também social e não somente rentável. Não é só ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro contribuindo com a sociedade. E os hospitais que são mais sérios, que são acreditados por organismos internacionais, às vezes na própria acreditação, esse é um dos fatores, os indicadores de qualidade do hospital. Se ele tem um programa para doação de órgãos, se as famílias são acolhidas, famílias com parentes em morte cefálica, são acolhidas e oferecida a oportunidade de doação. Então, uma das grandes ações é essa, programas de treinamento em hospitais públicos e privados, através desses coordenadores intra-hospitalares de transplantes. Isso aí faz muita diferença. Hein, se hoje eu, Jennifer, o João Pedro, se a gente quiser se tornar um doador, o que que a gente tem que fazer? Avisar sua família. Porque a família, quando é entrevistada e sabe que aquela pessoa, espero que você não faça isso, obviamente, Sim. mas todos nós vamos morrer um dia. E quando a nossa família, né, os familiares que ficam, são informados sobre os nossos desejos após a morte, isso ajuda em várias coisas. Ajuda na paliação, ajuda no luto, como eu falei, das famílias, e ajuda a realizar os últimos desejos. Então, que o meu último desejo, as pessoas sabem lá em casa, é doar os meus órgãos. Tem um tema que é recorrente lá em casa, que é a vida eterna, né. Eu tenho até uma tatuagem aqui, a família toda tem, que é a cruz Ankh dos egípcios, que é sobre a vida eterna. Então uma das formas de viver para sempre é doar os órgãos. Tem essa disparidade realmente, né, dos hospitais públicos e privados, e também a questão tecnológica que está avançando na área dos transplantes. Como conciliar isso? Como fazer o a parte privada enxergar mais para o lado social, o senhor até comentou, com programas de treinamento, e como conectar essas tecnologias a esse pensamento social porque tudo é muito complexo, mas tem que ser feito. Eu acho ótima pergunta, João Pedro. A tecnologia sempre foi fascinante. Todo mundo ficou fascinado quando o Santos Dumont inventou o avião, embora questiona se foi ele ou se foram os irmãos Wright. O Santos Dumont. Somos brasileiros do Rio de Janeiro, Santos Dumont, embora ele seja mineiro, né. A tecnologia do homem quando foi à lua, e tudo isso impressiona muito. E a tecnologia, ela sempre começa com os mais ricos. A gente está vendo agora a questão do ChatGPT, né, da inteligência artificial, vivemos aí o surgimento dos telefones celulares. E hoje, os telefones celulares, só para pegar um bom exemplo, as pessoas acham que não dá para viver sem telefone celular. Talvez até não dê. Será que dá? Mas até 2007, a invenção pelo menos do primeiro smartphone, as pessoas viviam sem WhatsApp, viviam sem mídia social. Mas óbvio que a utilização da tecnologia, como esse podcast, né, videocast, para difusão de conhecimento, é algo fantástico. Então, a utilização da tecnologia é o que a gente deve sempre incentivar. Então, se os transplantes mais complexos hoje são realizados primariamente em hospitais privados, tudo bem, desde que essa tecnologia se espalhe e chegue ao SUS. Porque a rede está toda muito bem montada. Mas temos hospitais públicos, temos hospitais filantrópicos,
que em geral são privados, mas que atendem a população do SUS e também aos seguros-saúde. Temos hospitais que atendem apenas o seguro-saúde. Hoje é raro que alguém pague diretamente o hospital privado. Então, hoje a gente tem 2 tipos de medicina: a dos seguradores, segurada, que é o hospital privado, e o hospital público. E quando a gente pensa em medicina e associa o hospital, só isso já é um desvio, porque a maior parte das pessoas não está nos hospitais. Então, e a saúde, ela deve ser promovida, defendida e tratada primariamente fora dos hospitais. Os hospitais são aqueles períodos, são muito importantes, óbvio, os períodos em que você tem, curtos de preferência, necessidade de fazer algo que só ali, por segurança, qualidade, experiência. E quando a gente fala de transplantes, todo mundo pensa na cirurgia do transplante. Mas um programa de transplante começa com a conscientização das pessoas, a prevenção. Vamos pegar o transplante renal. Como é que você se envolve com o transplante renal? A primeira coisa é tentar evitar o transplante. Saúde adequada, evitar fumo, controle da pressão, controle de diabetes. Diabetes e hipertensão são as causas mais comuns de doença renal. Dosar creatinina em todo mundo, porque a creatinina nos diz se a gente tem um problema renal ou não, se ela está progredindo, se está piorando. E se a gente consegue, nesse programa de prevenção, limitar o número de pessoas que vai para diálise ou transplante, já é um grande feito. Então, aí já é um programa. Depois vem a cirurgia do transplante, que aí sim era feita no hospital. O programa de transplante, ele envolve também a prevenção primária? Sim, Por exemplo, como o senhor disse, que uma das causas é a descompensação da hipertensão. exatamente. Eh, então, assim, eu acho que a gente precisa fazer com que o pensamento dos sistemas de transplante seja ampliado, multidisciplinar e socialmente tido como um senso comum, transformar o transplante em um senso comum, é basicamente isso. Isso é o que nós chamamos de linha de cuidado, Sim. né. Então, não se faz medicina só com médicos, né, se faz não, ou melhor, não se cuida da saúde só com médicos. A medicina, obviamente, é a profissão dos médicos, assim como a enfermagem dos enfermeiros e assim vai. Mas o papel dos nutricionistas, dos educadores, dos psicólogos, das assistentes sociais, no programa de transplantes, ele é enorme. E é o trabalho realmente em cadeia. E tem aquele ditado famoso que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se nós tivermos um elo fraco, se nós não tivermos psicólogos no programa, não tivermos nutricionistas, não tivermos educação, o programa não funciona. E voltando ao Brasil, o Brasil tem um programa muito, muito bem estruturado de transplantes, baseado no SUS. 90% dos transplantes são realizados no SUS, o que quer dizer que tem espaço para a medicina privada entrar. Mas o que eu defendo aqui, não entrem, se os hospitais, os programas privados querem entrar no transplante, e são muito bem-vindos, mas não entrem somente com a ideia de que vamos fazer uma cirurgia muito complexa, a tecnologia, né, que tão nos fascina. Vamos fazer tudo. Vamos fazer prevenção, vamos fazer linha de cuidado e vamos fazer com que as famílias de pessoas que morram em hospitais privados doem seus órgãos e tecidos. É isso, a questão social tá na veia, tá pungente ali desde sempre, muitos anos se foram, muitos anos vão vir, e o social sempre, Sônia é muito engajada, né, assim, eu fui convidada a participar do TEDx. Isso. O nome do episódio era Who Wants to Live Forever, se não me engano. Quem quer viver pra sempre. Era ser. Como é que surgiu esse convite? Essa história é ótima. Uma aluna de medicina de uma universidade inglesa, em Norwich, University of East Anglia, foi convidada para participar de um TEDx. Acho que todo mundo sabe, o TED são aquelas conferências que surgiram nos Estados Unidos, mas é uma franquia que algumas universidades e empresas podem pagar pela franquia e organizar um evento em que convidados fazem palestras de até 20 minutos, que é o TED, o modelo TED, que ficou bem conhecido. E essa universidade estava organizando um evento, um TEDx, X é que é para mostrar que é um evento independente, Sim. cujo tema era Faça Diferente. Aí surgiram vários nomes de possíveis speakers, né, de palestrantes, e essa aluna submeteu o meu nome. Aí olharam o meu currículo, viu que eu tinha experiência em doação de órgãos, uma experiência na Espanha, na Alemanha, a Alemanha um pouco menos, mas para doação, na França, Estados Unidos, Universidade de Harvard. Então são coisas que impressionam. Aí falou: vamos convidar ele. E eu tinha que falar sobre doação de órgãos de forma diferente, que era o tema, né, do Different. Isso foi em 2018, fevereiro de 2018. Tá lá no TED, vocês encontram. o senhor tá até com a camisa do TED. Esse é o TED, não, esse é o TED. Ah não, o TED Med. Esse é outro projeto, eu posso falar se vocês quiserem.
Mas aí então, eu fui convidado para falar sobre doação de órgãos diferente. Aí eu pensando, como é que eu vou falar sobre doação de órgãos e ser inovador, né? Desafio. Fiquei com medo? Morri de medo. Minhas filhas falaram assim: "Papai, nunca te vi preparando uma aula com tanta antecedência". Eu falei: "Minhas filhas, isso aqui vai ficar na internet. Se for ruim, vai ter a ruim forever Eu fiquei pra sempre". impressionada. Aí eu pensei assim: "Bom, todo mundo fala sobre doação de órgãos e altruísmo, né, dos atos mais lindos, né, altruístas, você doar os seus órgãos". Aí eu pensei, se eu falar sobre egoísmo, esse é egoísta, já dando spoiler da palestra. Aí li lá como fazer aula de TED, tem livros sobre Talk Like TED, e fui lendo aquelas coisas, e eu falava: "Tenho que falar sobre egoísmo e doação de órgãos". "Ah, já sei, então é esse que eu vou fazer. Eu vou falar sobre egoísmo". E pensei em fazer uma homenagem aos ingleses, já que era uma universidade inglesa. Como eu sempre gostei de música, né, música é uma das minhas paixões, eu falei: "Eu vou pegar o título de uma música inglesa, o Queen, que tem essa música chamada Who Wants to Live Forever". Aí eu falei: "Ah, então é esse eixo". Então eu peguei um eixo artístico e um eixo técnico e um tema: egoísmo. Quem quiser vai lá ver. Ou seja, é possível viver para sempre. E obviamente o tema eu não digo isso, não revelo no TED no início, as pessoas não sabem sobre o que eu estou falando, o título é Quem Quer Viver para Sempre, acho que todo mundo quer viver para sempre, né. Aí vou assistir, quando vem, estão falando sobre doação de órgãos. Olha que coisa, hein. E o TED-Med? Pois é, aí a partir do TED, eu falei: "Pô, interessante o TED", e descobri que tem uma comunidade de tradutores do TED. E aí que os assuntos vão se juntando, né. Aí meu interesse por línguas estrangeiras, uma palestra que obviamente é difícil fazer uma palestra em inglês no TED, Sim. e eu me tornei voluntário do TED. E pesquisando vi que algumas palestras tinham o nome de TED-Med, eu não entendia por quê. E descobri que existe uma outra empresa, cujo fundador do TED, ele é sócio também, mas não é mais o dono, isso é coisa dos bilionários americanos. E eles criaram a marca TED-Med, que são palestras no modelo TED, mas só, sobre saúde e medicina. Lá vou eu para, Califórnia, no ano seguinte, acho que foi não, 2018, mesmo ano. Fui para Califórnia, participei, me inscrevi como ouvinte do TED-Med e descobri que você pode fazer, ser o embaixador do TED-Med se você estiver ligado a uma universidade. Como eu sou professor da UFRJ, peguei as regras, a licença e organizei em 2018 e depois 2020, a última edição foi na véspera da pandemia, foi dia 12 de março de 2020, e no dia seguinte fechou tudo. Alugamos um teatro, projetamos algumas palestras selecionadas, e nesse tipo de palestra, que eles chamam de TED-Med Live, né, que o nome está aqui, você não pode criar conteúdo novo, mas você pode debater aqueles temas. Então, como curador, eu selecionei 12 palestras, convidei professores, pessoas que entendiam daquele tema no Brasil, e a abertura foi com um poema, né. "Minha terra tem palmeiras, onde andam, sabe, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá". Então a gente ia assistir as aves que gorjeiam lá em Palm Springs, né, então onde tem palmeiras, era a sede do TED-Med, e mostrei uma foto das palmeiras de Palm Springs, quase todas iguais. E aí esse evento foi no Jardim Bo do lado do Jardim Botânico, no Jockey Club, no teatro, que agora eu Love Perry, é o nome do teatro atual, que aliás é onde o Monobloco ensaia, então eu frequento esse teatro pra caramba. E ali eu organizei o TED-Med Live, e a gente tinha um grande grupo, e eu comecei mostrando: "Olha quantas palmeiras nós temos", para ressaltar a riqueza do Brasil. Brasil, aí entrando novamente numa questão mais política, muitas vezes a gente tem uma posição meio submissa em relação, claro que a riqueza e tecnologia, mas a nossa riqueza é outra, e a nossa riqueza é muito maior. Se a gente quiser falar de Palmeiras, esse país, desde a época dos índios, dos indígenas ou dos povos originários, um dos nomes para o nosso Brasil era Pindorama, que é país terra das palmeiras. Era o nome do Brasil, antes do Brasil, antes da descoberta pelos portugueses. E aí eu mostrei assim: "Pessoal, a gente vai aqui assistir 12 palestras dos Estados Unidos, TED-Med, fantástica, mas nós temos aqui aves que podem cantar tão bem quanto elas", e foi muito interessante esse debate em cima de palestras, temas selecionados. E eu comecei listando a quantidade de palmeiras que a gente tem no Brasil. Então, coqueiro, eh, açaí, Coqueiro lá na Bahia, a gente conhece bem, né? acho que eu sou do baiano e tal. Eh
tô até, Jussara, bom, a lista é tão grande, né, e toda a gente olha assim e tem um problema, que eu tenho um problema, quando eu me envolvo num tema, aí eu saio igual quando você, sei lá, tem a Você oportunidade de mergulha ali, né? ganhar um carro ou comprar um carro novo. Eu tinha um Fiat vermelho na faculdade. O Fiat vermelho, coisa original. A partir daí eu só via Fiat vermelho na rua, muda Fiat vermelho, que é o famoso viés de observação. Então, quando eu fiz essa palestra das palmeiras, eu comecei a ver palmeira tudo que é canto, e realmente pra onde você olha tem palmeira. Isso é palmeira. E qual o nome dessa palmeira? Aí você vai descobrindo a curiosidade, né, a beleza do país. Ah, tem palmeira. Sabia que tem palmeira azul? Sério? Ah, rapaz. E tem aqui. Ah, eu vi na verdade tem uma palmeira e uma bananeira, são 2 espécies, parece que na região norte que elas voam. Tipo, elas literalmente, elas voam, elas ficam no chão à noite ou fica na copa das árvores, mas quando bate um vento forte, elas saem com raiz e tudo, Ei, e elas tentam ficar em clareiras. É Bíntara nessa palmeira. Ai, eu não lembro. Palmeira voadora. Eu vi no videozinho no Instagram, gente. Eu sou curioso, eu vou explicar essa história. Eu sei que eu não aturo, isso é uma palmeira ou é uma bananeira? Acho que é uma palmeira. isso tá me lembrando aquela música do Caetano Reconvexo que disseram assim, que a areia do Saara cai em cima de Roma. Eu falei, isso seria. E é verdade. É pior que É verdade. Então, Reconvexo, quem nunca prestou atenção na letra, não tem nenhum baiano que não conheça essa música, que não sabe cantar. Sabe cantar? Sabe cantar? É baiano? Geração, Ele é baiano? geração mais, os dois. é baiana. Os dois. Ah, Maria, a geração mudou. Então, Qual foi a música? Reconvexo. Maria Bethânia canta. Os nossos pais devem conhecer com pessoas. Ainda Com conhece. certeza conhecem. Se você cantar, eu vou saber. Eu sou a areia que tá que cai no Saara, sobre os E para essa geração Málico. Pô, que vergonha desse nem a letra do Reconvexo. Ai, gente, falando dessa questão, né, como o social tá bem presente na vida do senhor, eu também tenho 2 projetos, um pouco mais antigo, mais atual. O mais antigo que é o Sonté e o atual que o senhor tá desenvolvendo, que é o MD, o Medicina Quarterback. Você pode explicar um pouquinho sobre eles dois? Posso, eles têm coisas em comum e coisas bem diferentes. Primeiro, o Som P foi na época de 2018, que vocês também foi um ano muito ativo, eu estava fazendo palestra TED, e eu sempre quis juntar saúde e arte. É uma área que a gente, na medicina, se afasta muito, né, da arte, quando na origem, saúde e arte, ou medicina e arte, medicina e ciências, sempre foram muito interligadas, desde a Grécia Antiga. E quando pensei assim: "Olha, seria legal fazer um projeto", os podcasts estavam começando na época, 2018, mas eu não tinha a menor ideia como se fazia um podcast. Vocês hoje em dia sabem fazer, né, e eu fui me informar e dei a sorte de conhecer a Branca Viana, que na época estava começando a criar uma empresa produtora de podcast, que é a Rádio Novelo, que hoje acho que é uma das grandes produtoras de podcast do Brasil. Fui para Branca, a Branca falou: "Olha, a gente nunca fez um podcast na área da saúde", achou interessante. E qual era a ideia? Eu era o mediador, né, e entrevistava 2 profissionais, um da área da saúde, um da área da música ou da artes. Na verdade, a maioria dos da área da saúde eram médico, mas também convidamos outros profissionais, e a maioria da saúde desculpa, da arte era um músico. A ideia era ter várias temporadas, eu consegui fazer uma temporada de 10 episódios, porque o custo da produção de um podcast naquela época era muito alto. Então, se tiver sponsors aí, patrocinadores que queiram patrocinar, podemos fazer isso juntos. E o que que era a ideia? Pegar pontos em comuns, que o americano chama de sweet spot. Eu vou dar um exemplo que é um dos meus episódios favoritos. 2 pessoas se juntam para fazer um projeto em comum. Esse projeto vai precisar de um tempo de maturação, em média 9 meses. Ao final, vão escolher o nome para o projeto, vão preparar a apresentação para a sociedade e quando apresenta a estreia, né, ainda mais na Bahia, que lá ninguém nasce, se estreia. Então o projeto pode ser o nascimento de uma criança ou pode ser uma música, que é feita em parceria. Aí convidei uma música que estava grávida, Ana Rato, que é cantora, dentre outras coisas, do Kizomba, aquele bloco de carnaval, e a Fernanda Weissman, que é uma endocrinologista especializada, conhece muito sobre gravidez de alto risco e que teve uma questão de saúde, que ela fala no podcast, e tem, né, 2 belas crianças. Então as 2 conversando sobre isso, era um tema de parceria e tem muitos pontos em comum. Eu convidei o Lucas Coutinho para falar sobre educação e saúde.
Aí chamei um professor de batucada do monobloco, o Hernani Cal, que dá aula de música, e o Lucas, que montou uma empresa, empreendedor de educação médica. Aí os 2 ficam falando sobre educação, sobre e pontos do tipo, tem pontos muito comuns e pontos muito avessos. Imagina, na minha geração, 15 anos de idade, chega para os pais: "E aí, o que você vai fazer na vida?". "Ah, eu quero ser médico". "Ah, meu filho, que beleza, maravilha. E aí, o que você quer fazer na vida?". "Quero ser músico". "Não, de jeito nenhum". "Músico na minha casa? Não, não, vai sustentar, não vou". Então essas percepções que já vão criando um viés enorme na educação, são pontos para serem discutidos. Então quem quiser tá lá, som.t.fm, e tá nas principais tocadores de podcasts. E seu projeto com relação aos estudantes de medicina? Interessante que o senhor já está há muito tempo dentro da universidade pública, então o senhor acompanhou muitas mudanças, especialmente as mudanças mais recentes com relação às leis de cotas, Isso. inserção social. Eu acho que o perfil do estudante de medicina não mudou muito ainda, mas eu sinto que ele mudou. Tem uma Houve diferença, tem uma diferença. diferença. Sem dúvida. Isso obviamente me interessa muito. Voltando às minhas origens, eu nasci em Xerém, não sou filho de uma família rica, meu pai era classe média baixa, classe média, contador, minha mãe era dona de casa, típica dos anos 60, e estudei em escola pública praticamente a minha vida inteira. Como eu falei, próximo do vestibular, eu estudei no colégio privado. Mas entrei na Universidade Federal, sem a qual, se eu não tivesse entrado na Universidade Federal, eu não teria sido médico. Minha família já naquela ocasião não tinha condições de pagar uma universidade privada, e isso não mudou. As universidades privadas são caras, e a maioria das pessoas até então não tinham acesso. Hoje temos programas que permitem o acesso, mas esse acesso ainda é restrito. Muitas pessoas entram e não conseguem completar. E é sobre isso também que a gente discute. Mas eu não queria discutir sobre o acesso. Sendo professor da universidade pública, conhecendo a dificuldade que é entrar numa universidade com ou sem cotas, é muito difícil, É, vocês sabem disso, é vocês são difícil. cotistas. É. Aqueles discursos de que, ah, não, os cotistas estão roubando vaga de alguém, não. Está todo mundo competindo, e o que está se tentando criar é uma diminuição de uma grande inequidade social. Isso se confunde também com a questão racial. Então, o Brasil é um país injusto, mas tudo bem no sentido de que, se a gente reconhece que é injusto, que tem muito racismo, que tem muitos problemas, tudo bem se a gente for fazer alguma ação para mudar isso. E mesmo que seja uma contribuição pequena. Considerando que as cotas foram criadas inicialmente na UERJ em 2002 e nível federal em 2012, né, então isso foi um grande avanço, eu diria que esse passo está bem encaminhado, que é o acesso à universidade. E então o que é o projeto MED-QB? Primeiro, o nome é esquisito, né? QB veio de quarterback, nos Estados Unidos. Ninguém precisa entender de futebol americano, mas sabendo que existem posições diferentes no futebol americano para os jogadores, e que existe uma posição de líder, que é o que é protegido por uma defesa. Então, tem questões físicas também. Mas esse líder é o que tem que tomar decisões rápidas, e ele decide se vai passar a bola, se vai entregar para alguém, e é o contato direto, às vezes, com o rádio e falando com o técnico. E o técnico está submisso ao dono do clube. Dá para imaginar nos Estados Unidos, até os anos 60, 70, a cor do quarterback, desse jogador: branca. O maior jogador da história de futebol americano se chama Tom Brady. O modelo da beleza branca, alto, casado com a Gisele Bündchen, todos lindos. Mas existem outras belezas, lembra que eu falei das palmeiras, né? E o que aconteceu foi que, lentamente, essa posição do quarterback, que era proibida, ou não era por lei, mas não existia quarterbacks negros, foi se criando uma oportunidade por donos de time, que depois o técnico, e isso tudo está documentário num documentário da Amazon, do ano passado, 2024, foi lançado, que é a evolução do quarterback negro. Aí, vendo aquilo, eu falei: fantástico. Porque o que aconteceu foi que, quando o quarterback passou a ter acesso a essa posição, não só ele provou que podia ser tão inteligente, tão quanto o branco, não havia diferença em inteligência, por mais que isso tenha que ser dito, né, e provado, como o mais interessante, o quarterback negro mudou a forma de jogar aquela posição. Quando eu vi aquilo, eu falei assim: isso vai acontecer com o tempo no Brasil. Hoje, quando você entra no hospital,
eu diria mais privado do que público, mas em geral, você vê, se você é um visitante, vai para a bancada de enfermagem, você vai ver pessoas negras e pessoas brancas trabalhando. Às vezes os brancos estão vestidos mais socialmente, os negros estão de uniforme. A probabilidade que o branco seja um médico e que o negro seja auxiliar de enfermagem ou enfermeiro é muito alta. Os números estão aí. E sabe qual o percentual de médicos declarados negros hoje pelo CREMEG, que é o Conselho Regional no qual eu estou registrado? Não sei, acho que é muito baixo. Vou chutar aí 5, 3%. Eu chuto por aí 8%, 10%. Eu não sei se vocês acertaram ou errados, porque o CREMEG não sabe. Não, O CREMEG não pergunta a declaração de cor. Pode ser até que no momento do lançamento desse vídeo eles tenham mudado, mas isso é informação do mês passado. Então, o que é o projeto MED-QB? Med Quarterback, né? Que na verdade vai ter outro nome, pode ser médicos cotistas, médicos negros, o nome é o que menos importa. O importante é discutir qual é a chance real desses médicos que estão entrando já desde 2012 na universidade por cota, qual é a chance deles terem as mesmas oportunidades de trabalho e serem representantes da nossa sociedade no futuro próximo. Então, o que eu gostaria de ver, eu acho que eu não vou viver para ver isso, é entrar no hospital e você não saber, pela cor da pele, qual a função da pessoa. Tá? Isso hoje não existe. E eu não estou defendendo que os negros ou povos originários, ou mestiços, que eu sou mestiço, muita gente é mestiça, felizmente, nesse país, tenho que ter posições de privilégio. Mas existe uma injustiça social que vai ser corrigida por um tempo, desde que essas ações continuem, mas isso pode ser acelerado. E discutir o assunto, eu não vejo lugar melhor para ser discutido do que na universidade, concordo. né? Então é ali que a gente tem que discutir isso. Como professor, me aproximando da aposentadoria, é uma das coisas que eu gostaria de deixar como contribuição. Então, que a proporção de médicos no país seja proporcional à distribuição étnica da nossa população. Sim, eu acho super interessante, assim, porque eu mesma dentro da universidade, eu sou uma pessoa que estou à frente de muitos projetos. Sou na Médico Júnior, atualmente eu sou presidente de uma liga também, mas eu não observo nas atividades extracurriculares, eu não vejo muito as pessoas afrodescendentes à frente desses projetos. Se você for olhar as lideranças, os presidentes, aí eu fico: aonde estão essas pessoas? Onde estão vocês? E eu converso às vezes com os meus amigos, minhas amigas, enfim, eu falo muito sobre sentimentos que talvez a gente, como pessoa negra, a gente carrega com a gente, de se sentir diminuído. E eu gosto muito de conversar sobre isso com eles pra talvez dar um empurrão, de falar assim: "Talvez você se sinta menor, talvez você sinta que você veio de um lugar diferente, você pode sentir que talvez você não saiba tanto, mas será que no seu lugar, tendo as poucas oportunidades que você teve, tendo a história de vida que você tem, será que as pessoas fariam o tanto que você fez?" E eu tenho me perguntado muito sobre onde está a liderança negra dentro da universidade, porque nós existimos, nós estamos lá, mas por que que nós não estamos à frente de projetos? Onde é que tá a gente na residência? Onde é que a gente entra e se encaixa nessa conversa, sabe? É uma coisa assim que eu tenho refletido muito sobre, além da própria entrada na universidade. Mas assim, eu acho que é um projeto super interessante e é importante a gente trazer as pessoas afrodescendentes para essa conversa, que talvez não tenha alguém ali para falar assim: "Olha, você é capaz, você tem outras habilidades que você deve desenvolver, você não deve ficar à sombra, você pode estar, se você quiser, em destaque, você pode estar em posições diferentes", porque a sociedade como um todo, eu acho que ela não nos incentiva a esse ponto. E também porque tem a questão, a pessoa negra geralmente ela tem que ser acima da média, porque as pessoas já pressupõem que você é abaixo da média. Isso é uma coisa assim que eu acho que Essa é. eh, essas ideias, Jéssica, é só dando continuidade e concordando assim, com quase tudo que você falou, porque na verdade o que eu tento promover é a discussão. E como toda discussão, a gente tem pontos que concorda ou discorda, mas eu creio que essas lideranças existam, estão se formando, e o que precisa é justamente, assim como o exemplo dos quarterbacks, que os líderes deem oportunidade para que, no caso os negros, transformem e façam o que eles quiserem. Aí Sim. não nós, eu sou percebido como branco, muito até por ser médico, né, porque basta eu ir para a Europa, para os Estados Unidos e eu não sou branco.
Aí vamos dar outro nome, latino, eu sou autodeclarado pardo. Então, como eu falei, eu tenho uma miscigenação da qual me orgulho muito. Mas voltando à questão das cotas e dos negros, o que é necessário é discutir esse assunto, fazer mensuração, porque sem mensuração a gente não tem jornalismo adequado, não tem ciência, não tem história. E e aí a gente nota como é que a gente está muito incipiente. Só dar um exemplo, eu faço reuniões desse grupo, eram quinzenais, agora teve o carnaval sabe que Uhum. nós temos outras prioridades. Quando só começa depois do carnaval. É, não, até começou antes, vai ter um grande intervalo, aquele carnaval de um mês, né. Mas a gente, juntou alguns alunos que foram meus alunos diretos. Por eu não ser negro, eu tenho medo, assim, ou tenho que ter cuidado para liderar um projeto como esse, né, que tem a ver com a questão do lugar de fala, que é uma outra grande discussão. Mas principalmente comecei a ouvir os alunos que eu convidei, e você começa a ouvir histórias. Lembra do Fiat Vermelho? Uhum. Eu comecei a reparar que em torno de mim, você falou: "Onde estão essas pessoas?" Elas estão do teu lado. Os Fiats vermelhos, os negros, eu tenho um médico com quem eu trabalho há 14 anos, que se declara negro, e ele foi almoçar lá em casa, e quando nós estávamos falando sobre outro projeto de trabalho, eu falei sobre esse projeto. Ele estudou na UFRJ, numa era pré-cotas, e ele começou a me contar histórias de racismo que ele sofre hoje. Ele tem 40 anos de idade, que são incríveis. Assim, incríveis no sentido de tem que ser contadas, porque o país é racista. Sim. Existem questões muito sérias e nós, como médicos, precisamos ter atenção para isso. E se você é educador, então, mais ainda. É muito importante. E tudo começa com discussão. Se nós não tivermos um bom diagnóstico, a gente não vai ter um tratamento, né? E às vezes, brancos ou negros começam a ter ideias e soluções para problemas que talvez não sejam os problemas mais importantes. Então a gente precisa discutir os problemas e organizar as possíveis soluções. Professor, eu tenho a impressão, eu sou estudante também, cotista, e assim, às vezes eu tenho a impressão que, como a Jennifer falou, f onde estão essas lideranças, onde estão esse pensamento? Dentro da faculdade, às vezes eu tenho a impressão de que o pensamento político, o pensamento de que estamos inseridos na sociedade, que somos uma classe médica, que somos pessoas que daqui a alguns anos vão estar decidindo rumos da medicina. Eu tenho a impressão de que as pessoas não têm consciência disso ou então não agem perante essa importância de quem somos. É uma impressão ou não? E como fazer com que esse pensamento político permeie mais a classe dos estudantes de medicina? Tá, eu não tenho a resposta para, embora esteja inserido como professor, mas eu vou transpor para a época em que eu era aluno na mesma UFRJ, nos anos 80. Então, como eu falei, eu entrei como aluno na UFRJ em 1980, me formei em 86. E vocês não estavam vivos, mas existia uma ditadura militar. E existia um grande grupo de alunos na universidade que eram atuantes em política. E tinha uma consciência política por N motivos, seja porque os seus pais e parentes sofreram com a ditadura diretamente. O meu pai sofreu muito indiretamente. Quando eu falei no início que ele foi demitido em 1964, ele foi demitido porque ele era gaúcho e muito amigo do líder sindical da Fábrica Nacional de Motores e, portanto, era uma ameaça. Foi demitido. Ele ficou desempregado. Eu tive uma infância em que minha mãe vendeu o jornal para poder comprar ovo, e meu almoço era arroz com ovo. E eu achava ótimo como criança. Quando eu sonhava ser médico de transporte aos 5 anos de idade, eu provavelmente estava comendo arroz com ovo e uma banana de sobremesa, e tudo bem. Tinha amor lá em casa, mas nós não éramos o que nós consideramos uma família rica, e também não éramos miseráveis. Morávamos numa casa, não faltou comida. Então, eh, a conscientização, ela vem da educação, muitas vezes, de casa, e a gente não pode julgar as pessoas que não são comprometidas politicamente. Ou talvez elas não precisaram ou não precisam no momento. Então a necessidade faz muito esse movimento. E o movimento, a liderança política sempre vai vir de minorias. Então vê que a gente está falando do mesmo assunto. Só que há uma impressão, baseada até do que vocês estão falando, de que as minorias étnicas não estão participando dos movimentos de minorias de liderança. Então, basta que as minorias conversem, elas existem. E se elas não estão dentro da universidade ainda, eu creio que elas já estejam, é uma questão de conversar. Então esse projeto, MedQB,
É para isso, é para diagnosticar, para ouvir as pessoas. E não é surpreendente quando você vê alunos negros que já estão avançados, próximos de se formar e que hesitem a participar de um projeto como esse. É como aquela sensação: "Ah, professor, agora?" Eu queria ter ouvido isso quando eu tinha 10 anos de idade e sofri racismo na escola, quando alguém chamava o meu cabelo de cabelo ruim. E depois de vencer, né, porque, como eu falei, entrar no UFRJ como aluno é muito difícil, depois você está ganhando o jogo nas regras injustas, aos 44 do segundo tempo, te chamar para mudar as regras, não é tão simples assim. Eu falo: "Ah, não sei se eu quero. Ah, agora? Será, prof?" Ah, não é preguiça nem nada, é muito sofrimento. E você, em geral, o ser humano não gosta de falar sobre as coisas que doem. E quem é líder sabe que tem que falar sobre coisas que doem, né. Então vocês estão liderando, né, nos projetos, nas ligas, etcétera. E se há um real interesse em atrair as minorias negras que estão na universidade, eu dou aula para essas pessoas, e que talvez não estejam ainda conscientizadas que eles podem fazer mais, elas podem fazer mais, cabe a vocês dar o braço e promover. Isso aqui talvez seja uma ação que promova esse tipo de movimento. Bem, mudando um pouquinho o assunto, a gente gostaria de saber quando que começou a sua obsessão por All Star? Eu não sei nem se ele vai mudar de assunto, né, mas nos anos 70, meu primeiro par de All-Star, hoje eu tenho mais de uns 40, né, virou uma obsessão, mas na verdade é uma brincadeira, é um hobby. Eu devia ter uns 14 anos de idade e gostava de jogar basquete. E e o sonho de um jogador de basquete nos anos 70 era ter um All-Star cano alto, né, e era só importado, tinha cores diferentes. Então, os tênis que existiam no Brasil era Conga, Quixote e Escreve que eu não vi esse nome. E Bamba Seleção, né, então, daí depois então, Conga vocês conheceram ou não? Provavelmente não. Então, O que chute eu já ouvi. Eu fui eu já ouvi falar. Conheço. bota no YouTube, bota lá, procurar Conga, Quixote, tênis dos anos 70 e vê o All-Star. Aí quando eu ganhei, um garoto pobre que ganha o primeiro par de All-Star, é natural quando você tem ascensão, você: "Agora eu vou". Então quem Vou usa tentar All Star. agora eu sou rico, eu tenho 40 pares de All-Star, pra quem nunca teve e sonhava ter um par de All-Star, hoje eu sou rico, tenho mais de 40 pares de Realizou-se. já posso me aposentar. Quais são seus pares favoritos? Bom, eu digo sempre que o favorito é o que eu tô usando, né, porque é o do dia, o que combina nesse momento. Eu tenho um mais social, que é um preto de couro, não sei, pra ir no hospital bacana, tipo, Copa Star, Sírio-Libanês, Einstein, aí eu boto um All-Star preto, né, porque imagina, eu ir de All-Star para o hospital doutor, minha mãe sempre falou assim: menino, parabéns, você tem que se vestir bem, se apruma, você é médico, você vai ser médico, tem que vestir bem. Eu, mãe, eu tô vestindo tão bem que eu tô à vontade já. Minha mãe fala a mesma coisa. Então, e a geração de vocês acho que enfrenta um pouco menos essa questão da estética do médico, embora seja uma questão a ser discutida também. Não estou aconselhando ninguém, me quer disclosure, eu estou fazendo propaganda no All-Star, não estou dizendo que os médicos podem se vestir de qualquer jeito, mas se você atinge um status em que você pode ter um consultório, como eu tenho hoje, e você receber os seus pacientes de All-Star, eles já olham assim, no início pode achar estranho, mas agora eu tô velho, né, eu só acho que assim, eu tiozão, mas eu atendo de All-Star desde os 20 e poucos anos de idade. Ah, não, as pessoas já devem estar: "Ah, vou te recomendar ali meu neto, ele usa um All Starzinho", mas não liga não. Estranho não, o rapaz é meio esquisito, usa All-Star, mas é bom, Ela é uma pessoa descolada. é isso. Bom, eu acho que nós vamos ficar por aqui, professor. E uma boa É de uma liberdade, ó. Olha, ó, já ia esquecer de falar do monobloco, ó. A gente passou pelo sorteio e deixamos a paixão do professor pra trás, gente, já que ultraje. meu lugar na bateria do Que isso, gente, não. Ó, o senhor já tocou surdo, cuíca e agora tá tocando caixa. Eu já toquei surdo também. Surdo. É legal, de cara surdo, meio legal. é legal. Por que surdo? O surdo é aquele boom grandão. Ah, sei. Sei Na qual é. verdade são surdos, né, tem o surdo, né, mas bom, vamos falar do Monobloco. Monobloco, que é um projeto fantástico, né, com Pedro Luiz e a Parede, né, querido Pedro Luiz. Pedrão, um abraço pra você. Galera, CA, Celso Alvim, Mário Moura e o querido Sidon, seus fundadores, eles são amigos de adolescência que juntaram aquela coisa da batucada, o pessoal batucava em ônibus, coisas do Rio de Janeiro, de quem conviveu em como eu não andava de carro nem de Uber, né.
E aquela batucada, tem até vídeos ativos mostrando por que veio o nome, né, fazer um bloco de batucada, vai ser um monobloco, que era o nome que vinha nos chassis de ônibus antigamente, era o nome deles. E aí eles criaram então uma oficina em que cujo objetivo principal era adaptar os instrumentos da escola de samba para os diversos, riquezas de ritmos brasileiros, né, então forró, funk, quadrilha, chachado, tudo que você pode imaginar de ritmo adaptado aos instrumentos. Então são os naipes da bateria, né. Então tem o naipe dos surdos, tem dos agogôs, dos tamborins e por aí vai, cuíca. E cada um deles acaba sendo convidar outras pessoas para serem os mestres dos naipes. Então quando você entra para tocar, você tem a opção de tocar um instrumento de marcação, e a marcação, o surdo é o exemplo, ela toca pouco, mas ela mantém o ritmo. Tum, 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 tum. Aliás, o som só lembra alguma coisa, não lembra? Tum, tá. Coração. Tá. E é assim que eu dou aula na semiologia, na UFRJ, a apresentação das bulhas cardíacas para o M5, que eu dou aula toda terça e sexta, em parte eu uso a instrumentação e ver que de novo ele está falando de música e arte, é o som T, e apresentar o som mais grave, o som mais agudo. Então, em vez de ser tum, 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 mas esse mais grave é o surdo de primeira, que no samba é tum, 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 tum. E aí a gente aprendeu, vocês são alunos de medicina, né, e aí tem médico assistindo, que existem bulhas acessórias, a terceira bulha e a quarta bulha. Então, para quem não é médico, são nomes que a gente dá para os sons que de vez em quando o coração tem. E aí, por exemplo, tum, 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 tum. Aí esse terceiro som é chamado terceira bulha. E no samba também tem isso, porque depois de um tempo, e olha que o samba, voltamos a questões africanas, a origem, então vê que os temas todos se misturam? Quando o samba lá atrás só era tum, 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 tum. É chato isso, vamos dar uma variada. Aí veio o surdo de terceira, que é um surdo menos grave ou mais agudo, que ele faz uns cortes da bateria. Então seria o tipo tum, 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 tum. Esse é o surdo moleque. Aí vocês perguntam qual foi o primeiro instrumento que eu escolhi para tocar. Sempre inquieto, eu falei: vou tocar outro instrumento. Aí eu fiquei um período como professor visitante na França, e eu não conseguia frequentar os ensaios do monobloco assim, com assiduidade. E com isso, a responsabilidade do surdo, que é o instrumento de marcação, se você errar no surdo, lá na Fundição Progresso, onde for, todo mundo vai notar e o mestre vai te pendurar, mestre Celso Alvim, vai arrancar o teu fígado, do teu rim. Então você não pode errar. Aliás, você não deve errar em nenhum instrumento. Então a marcação é muito responsável. Aí nesse período que eu vi de vez em quando, eu falei: "Pô, tem um instrumento bem leve, bem alegre, que é a cuíca, né". Cuíca tem gente que diz que não precisa nem tocar, é só sorrir e ficar ali. Então ficar ali Mas alguém tem que tocar. Às vezes. Se assistir assim não é a mesma coisa. Aí cuíca é o naipe mais divertido do monobloco. Quem foi nos ensaios, na fundição, fica ali na frente, usa chapéu, usa fantasia, o surdo tá lá sério, ó, e a cuíca. E faz vadinha aí, né, uma festa. E depois, como eu gosto muito de aprender, eu acredito que não existe um bom professor que não seja um bom aluno, né, então aprendendo, aí eu resolvi esse ano passado, aprender caixa, que diferente do surdo, é um instrumento de condução, e para quem entende um pouco mais, ele quando tem um compasso longo, né, alguns compassos, enquanto o surdo toca 4 notas, a caixa toca 16. Toca. E aí diferença, e é muito difícil esse instrumento, é de acentuação. Então uma coisa é então essas acentuações é o que a gente vai treinando e turma 1, do básico do básico, apesar de tocar surdo desde assim, estar no monobloco desde 2006, então ano que vem eu vou completar 20 anos de monobloco. O que mostra que eu sou um eterno aluno, né, é oficina, não sou músico profissional, nem quero ser, nem tenho tempo para ser. E tem sempre como aprender. E esse é um conceito que eu dou para os alunos em medicina. A medicina é uma profissão tão fantástica que você pode recomeçar a cada dia, a cada mês. Então, tá fazendo alguma coisa que entrou no steady state, entrou na rotina, reinventa, vai fazer outra coisa. Dá medo? Dá medo, mas
Vai. Professor, assim, pra fechar, uma pergunta que quando a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, o senhor até comentou que a gente comentou: "Nossa, professor diverso, transformando pessoas em transformando professores em pessoas". O senhor fez um comentário que me impactou um pouquinho, o que foi: existem médico todo médico por aí professor, pena que tem uns que acreditam que é ser só médico. Como como fazer isso? Como diferenciar essas vidas? Porque, assim, a rotina do médico, da medicina, principalmente para quem está começando, é sempre uma coisa bem maçante, sabe? É muito estudo, muita faculdade, muito estudo. Então, como não transformar a sua vida em uma vida de só medicina? Eu não tenho uma fórmula, né. No meu caso, eu diria que foi em grande parte uma sorte, uma grande curiosidade, como eu estava demonstrando nesses exemplos, mas talvez o papel dos professores não deva ser pra não nem superestimado nem subestimado. Cabe aos professores mostrar para os alunos que dá para ser médico, um bom médico. Eu me considero um bom médico, né, acho que o meu currículo em parte mostra isso, mas quem convive comigo sabe que eu não sou um mau médico. E não é que eu não seja um mau médico porque eu tecnicamente tenho conhecimento, porque eu tenho titulação, etc. É porque eu gosto de gente. E teve um livro que o Maurício, Tostes, é um professor da UFRJ, da área da psiquiatria, fez, em que ele entrevistou 50 médicos, e ele fala sobre desencontro médico-paciente, né. O título é Desencontro Médico-Paciente. 50 médicos que foram responder praticamente as mesmas perguntas, com algumas diferenças entre cirurgiões clínicos. Cirurgião respondia algumas questões a mais ou diferentes, e o curioso é que as respostas eram totalmente diferentes. E uma das perguntas foi sobre isso: "O que você ensina aos seus alunos para se tornarem bons médicos?". E a minha resposta, eu não lembro exatamente como foi, mas para ser um bom médico, no meu conceito, você tem que gostar de gente. E nem todo mundo nasce gostando de gente. Então como é que eu posso, por questões inatas, né, se eu nasci tímido, ou se eu fui educado para ser uma pessoa mais, introspectiva, se isso é meu jeito, como é que eu me transformo num médico que gosta de gente? Porque eu não convivi com gente, então é justamente convivendo com gente. O que me ajudou? Não ter nascido numa bolha de privilégios. Peguei muito ônibus, né, joguei muita bola, então só 2 atividades coletivas que você já acaba respeitando. Então, no ônibus, uma pessoa mais velha, em pé, pode sentar. Você vai aprendendo isso. Então você vai aprendendo, e o monobloco também é um ótimo exemplo. O convívio que tem como desculpa tocar juntos, é tocar juntos. Não é um, e tem sempre um que toca melhor que o outro. E o mestre Celso Alvim, mais uma vez citado aqui, ele ensina pra gente: pouco importa se você é bom ou músico ou é ruim, isso aqui é uma escola, é para todo mundo nivelar, e o importante é tocar junto. Então o médico que aprende, seja através de jogando bola, fazendo atividade coletiva. Então o que eu digo é o seguinte: se você é um aluno mais introspectivo, ou que não gosta de gente, ou ainda não aprendeu a ver a beleza que tem nas pessoas, faça atividade coletiva. No mundo então que a gente está tão atrás, o coletivo é atrás de uma tela, isso é cada vez mais necessário. Atividades de tocar, de convívio, de rir juntos, de brincar. Então acho que é por aí. Pelo menos eu não estou aqui para, como se diz, cagar regra nenhuma, mas foi no meu caso, eu tive a sorte de progressivamente ir gostando das pessoas, e hoje eu digo, posso dizer que eu sou a melhor pessoa, porque eu gosto mais de gente e tento fazer o bem, ou fazer, mesmo ninguém é perfeito, né, mas fazer, divulgar que médico não é somente médico. Tem um filósofo, que eu não vou saber agora citar quem é, que diz: "Quem só medicina sabe, nem medicina sabe". E eu fui também muito influenciado pelo Luiz Roberto Londres, que era o diretor-presidente da Clínica São Vicente, que é um médico, e ia ser cardiologista, e um evento na vida dele, ele foi de uma gravidez para 4, nasceram trigêmeos, o Cláudio, o Adriano e o caramba, Adriano e o Cláudio nasceram, e a vida dele, que ia ser de hemodinamicista, virou de gestor, cardiologista da saúde. O pai era dono de uma clínica, e ele acabou sendo um filósofo da medicina. E foi um dos idealizadores da Universidade Estácio de Sá, que agora é Idomed. Então, ele me vê que ele fez muita coisa na área da educação, e ele tem um livro chamado Iátrica. Ele está esgotado, esse livro, mas quem procurar no sebo
É um livro fantástico e também é sobre encontro médico-paciente. E ele que me ensinou essa frase: "Quem só medicina sabe, vem medicina sabe". Então, em outras palavras, para ser um bom médico, eu acredito que você deva ser uma pessoa culta, e cultura a gente aprende em diversos aspectos, e que goste de pessoas. Essa cultura dividida com as pessoas faz você ser um eterno aluno, é retroativo, você aprende o tempo todo. E uma troca, num bom papo, as minhas alunas, assim, minhas alunos e alunos, minhas aulas terminam quase sempre com o mesmo, como é que chama? Cerimonial. A gente acaba ontem, por exemplo, ontem foi sexta-feira, à tarde, no fundão, você imagina 4, 5 da tarde, você vai encerrar uma aula, lugar quente, distante, com inseguro. Eu repito para os alunos: "Olha, tem que ter valido a pena vir aqui para ter uma aula presencial. No mundo que a gente pode ter aulas, transmissão de conhecimento virtual, o que você aprendeu hoje?". Então, se você ao final do dia se perguntar: "O que eu aprendi hoje?", ou "Será que eu ensinei alguma coisa hoje?", o dia fica bem melhor, né. Então, no caso da medicina, você pode se perguntar: "Quem eu ajudei hoje? O que eu aprendi hoje? Eh, que diferença eu estou fazendo na vida das pessoas hoje?". Então, cuidar de pessoas, isso é a medicina. Olha, interessante. Eu acho que pra gente que tá aqui do outro lado como aluno, a gente conversa muito sobre isso, muito, muito. E a gente se pega em algumas situações falando: "Nossa, eu quero ser muito como esse profissional". Ou então a gente fala: "Eu não quero ser nem um pouco parecido com esse profissional". E não tem a ver com o conteúdo, é como trata os pacientes, na maioria das vezes, né. Beleza. Como lida com pessoas. Mas aí, É. sem querer defender as pessoas que não tiveram essa sorte, né, os médicos que estão aí, médicas e médicos, que são, impessoais, tanto que eu fico surpreendido quando se fala assim: "Ah, temos que fazer um programa de humanização da medicina". A medicina basicamente deveria ser humanas, né, mas ela é muito vista como técnico-científica, como biológica, deveria ser humano. Ah, humanizar a medicina. Não precisa humanizar a medicina. Assim, as pessoas, e aí que eu defendo também a questão do projeto das cotas. Quem sofreu a vida inteira não precisa ouvir uma aula de humanização para dizer assim: "Olha, você deve tratar bem as pessoas, você deve olhar no olho, não pode ignorar as pessoas". Elas sofreram isso a vida inteira, por isso que eu acho que os cotistas vão transformar a medicina. A medicina no futuro, no Brasil pelo menos, os médicos serão muito melhores, isso eu já estou vendo, eu sou muito otimista em relação a isso. Mas não é um otimismo observacional, é o otimismo ativista. Eu quero contribuir para que a geração de vocês cuide da gente, dos velhinhos, bem melhor do que a minha geração cuidou da geração anterior. Isso depende de todos nós. Bom, foi um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar tão disposto a conversar com a gente, né. Sempre um prazer. E para quem quiser entrar em contato com o senhor, tem alguma rede social, algum canal? Eu tenho meu Instagram, Edu Rocha MD, tenho o Som Pena, que é o podcast que está dos diferentes tocadores, e o meu e-mail é edurrocha@me.. Agora esqueci. Edu A gente vai colocar Edu Rocha, lembrei agora, edurrocha, @me.com. Ah, muito obrigado, professor, pela Obrigado. participação. e muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Nos siga para mais novidades e até a próxima. Tchau, tchau.